Olá, pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda para o Café com Teologia. E esse vídeo de hoje é para a gente falar sobre a importância do ano de 2025. Esse será um ano diferente de todos os outros que você já viveu do ponto de vista teológico. Quer saber o porquê? Então fica comigo até o final, que nós falaremos sobre isso no vídeo de hoje. Aproveito também para convidar você a se especializar em teologia contemporânea, a teologia produzida a partir do século XIX. É muito importante a gente conhecer essa temática e eu tenho um curso com certificado objetivo que você assiste a hora que quiser por um valor bem acessível. Clique aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar esse e outros cursos e poder fazer aqui com a gente. Não é exagero da minha parte dizer que o ano de 2025 já está sendo um ano bem diferente dos demais que nós vivemos recentemente, né? Porque esse ano traz consigo algumas novidades que não é todo ano que nós conseguimos observar isso acontecendo. Por exemplo, pela primeira vez, depois de muitos e muitos e muitos anos, católicos ocidentais e católicos ortodoxos gregos, ortodoxos orientais, celebrarão a Páscoa no mesmo dia. Isso porque eu já até expliquei isso em outros episódios aqui do canal. O mundo ocidental segue o calendário gregoriano e o mundo oriental, principalmente o cristianismo oriental, continua seguindo o calendário juliano. E há uma pequena diferença de alguns dias entre um calendário e outro, o que faz com que as datas de comemoração da ressurreição de Jesus, né, as datas da Páscoa, sejam comemoradas em dias diferentes. E ao longo da história também, o cristianismo ocidental optou sempre por comemorar a Páscoa num domingo, que é o dia do Senhor, e o mundo oriental optou em comemorar a Páscoa no dia exato que ela cairia, independente do dia da semana que fosse. E pela primeira vez em muitos e muitos anos, esses dois calendários coincidem e a data da Páscoa será comemorada no mesmo dia, no mesmo momento, né? Num domingo, com a mesma data, e todos os cristãos do mundo inteiro, do Ocidente e do Oriente, celebrarão a Páscoa na mesma oportunidade. Com seus ritos específicos, é claro, mas no mesmo dia. E há uma proposta do Papa Francisco com os patriarcas orientais para que, a partir desse ano, a data da Páscoa seja definitivamente padronizada e cristãos ocidentais e orientais possam, daqui por diante, comemorar sempre a Páscoa no mesmo dia, já que ela representa a mesma coisa para ambas as tradições, tem o mesmo peso para ambas as tradições e que elas comemorem também na mesma data. Seria bastante interessante e eu queria que você comentasse aqui embaixo nos nossos comentários, né? O que você acha? Você acha legal ou você não acha legal que a data da Páscoa seja padronizada, inclusive no calendário, né? O que padronizaria também as outras datas interligadas, como a data do Carnaval, por exemplo, e outras datas que nós conhecemos tão bem aqui no Brasil. Outro detalhe também muito importante é que nós estamos num ano de jubileu. Um ano de jubileu que é um momento tão importante, inaugurado no Natal passado, no Natal de 2024, pelo Papa Francisco, quando ele abre as portas, né, da igreja lá em Roma, e aquele gesto simbólico representa a inauguração de de um ano importante, de um ano de jubileu, que é um ano de perdão, um ano de reconciliação, um ano de aproximação entre as pessoas, né? E todos os simbolismos que o jubileu representa
principalmente o do perdão, porque você já deve ter lido na Bíblia essa prática de um ano especial, de um ano diferente, começa com o povo de Israel lá da antiguidade. E ganha esse nome de jubileu porque era usado um chifre da cabra, e ele era tocado para inaugurar esse período, e esse chifre era chamado de Iobel. Iobel, que é bem parecido com jubileu, iobileu, né? Uma vez que o J pouco existe nos idiomas mundo afora, né? Quase sempre é o Y, ou tem o som de Y, de I, como nós temos aqui no português, mas o português é uma das poucas línguas que tem a letra J com som próprio, né? Lá entre os hebreus, o jubileu era celebrado a cada 50 anos e anunciado com o chifre da cabra sendo tocado, né? E a cada 50 anos, como diz lá o livro do Êxodo, a terra voltava para o seu primeiro dono, e também nós tínhamos uma outra coisa muito importante, que os escravos eram todos libertos a cada jubileu, que só acontecia a cada 50 anos. O Papa Francisco fez uma proposta, logo nos primeiros dias do atual jubileu, de que as nações ricas perdoem as dívidas das nações pobres. Que, aliás, é claro que elas não vão aceitar essa proposta do Papa Francisco, não estão dispostas a perdoar as nações pobres, né? Infelizmente, nações pobres que contraem dívidas com essas potências por causa da exploração causada pelas próprias potências. Então, quem deveria ter dívida eram as potências para com os países que foram explorados, a América Latina, a África, a Ásia e assim por diante, né? No cristianismo, a primeira vez que um jubileu foi convocado e foi celebrado aconteceu no ano de 1300, já na Idade Medieval. Foi convocado pelo Papa Bonifácio VIII, aquele mesmo Papa que eu já falei em episódios aqui da história do cristianismo, que foi agredido e sequestrado pelo rei da França, Filipe IV. Antes disso, o Papa Bonifácio VIII estabeleceu que em 1300 seria celebrado um jubileu e que dali por diante os jubileus seriam celebrados a cada 100 anos, 1300, 1400, 1500 e assim sucessivamente. Mas em 1342, antes do próximo jubileu que o Bonifácio tinha previsto, o Papa Clemente VI reduziu essa periodicidade de jubileus, ao invés de 100 anos, para 50 anos, inclusive marcando um novo jubileu para o ano de 1350, né? Há 8 anos daquela decisão tomada pelo Papa Clemente VI. O Papa Urbano VI, mais à frente, quis estabelecer um jubileu extra a cada 33 anos, né? Em referência à idade e à morte e ressurreição de Jesus Cristo. E mais à frente, o Papa Martinho V, que foi o Papa que unificou o papado depois de uma celeuma enorme do chamado cativeiro babilônico da Igreja, né? Em que a Igreja ficou 70 anos com a sua sede em Avignon, depois volta para a França, e tem um Papa francês, um Papa italiano, e naquela celeuma toda, o Martinho V foi escolhido pelo Concílio de Constança para reunificar novamente o pontificado. Ele foi o primeiro a fazer esse gesto simbólico que eu me referi do Papa Francisco, de abrir a porta santa para o início de um novo jubileu. Isso acontece em 1425, e logo depois o Papa Paulo II estabelece uma diminuição ainda maior do período de jubileus. Antes era 100 anos, passou para 50, e a partir do Papa Paulo II, os jubileus foram encurtados para cada 25 anos,
que é o modelo que é celebrado ainda hoje, né? Os jubileus começam sempre com uma bula papal, com um documento escrito em que o Papa estabelece o surgimento, né, a comemoração de um ano santo, de um ano de jubileu. E em 1950, nós temos um jubileu, esses são os mais recentes, né? 1950, um jubileu sendo comemorado pelo Papa Pio XII, depois em 1975 pelo Papa Paulo VI, em 1983 pelo Papa João Paulo II. Ué, mas 1983 não cabe 25 anos, mas aí é um jubileu extra daquela periodicidade de cada 33 anos por causa da idade de Jesus Cristo, né? O Papa João Paulo II estabeleceria e comemoraria um novo jubileu no ano 2000. Esse sim foi um jubileu muito marcante, né? Era não só um jubileu, 25 anos, mas a virada de século, a virada de milênio, e também foi celebrado pelo Papa João Paulo II no ano 2000. E agora nós temos um novo momento de 25 anos, que é celebrado pelo Papa Francisco, que começa no Natal do ano passado, no Natal de 2024, mas o próprio Papa Francisco já havia celebrado um jubileu extra, que foi no ano de 2015, que marcava os 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II. Concílio esse que teve uma importância enorme para a teologia ocidental, para a Igreja Católica principalmente, né? Todos os documentos produzidos pelo Vaticano II, e que esse ano completa 60 anos do seu encerramento. O próximo jubileu será no ano de 2033, ou seja, não teremos que esperar até o ano 2050 para a gente celebrar um outro jubileu, conforme a periodicidade de 25 anos, mas em 2033, que se comemorar 2000 anos do nascimento de Jesus, também será um ano santo, também será um ano de jubileu, já está estabelecido no catolicismo, né? E esse ano, na tradição católica, representa um período de reflexão e, principalmente, um período de perdão, que é o principal significado da palavra e da cerimônia do jubileu. É óbvio que um cristão não espera um jubileu para perdoar, nem é essa a proposta, mas é uma proposta de reflexão, uma proposta de ênfase nessa necessidade da prática do perdão, e esse é um período em que tal característica é enfatizada, né? É falada com ainda mais clareza, com mais detalhes, e há uma série de celebrações durante todo o ano, e esse ano de 2025 é esse ano especial, esse ano do jubileu, que, para ficar ainda mais especial, calhou que a Páscoa de ocidentais e orientais será celebrada no mesmo dia, na mesma ocasião, né? E se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, e que todos nós tenhamos, independente da nossa confissão religiosa, independente da tradição da qual fazemos parte, se fazemos parte, mas que tenhamos um ano de jubileu bastante importante, com muitas reflexões, com perdão, com humanização, porque, independente de qualquer coisa, são elementos que nunca falham e que sempre têm a sua eficácia, sempre têm a sua importância. Um abraço e até o próximo episódio do Café com Teologia. Até lá.